Olá, meu nome é Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre determinação da função do segundo grau. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações. Muito bem. Então, hoje a gente vai falar sobre como determinar a lei de formação de uma função quadrática, de uma função do segundo grau. Às vezes, o exercício não vai nos fornecer a função. Ele vai nos fornecer algumas informações para que a gente encontre qual é a função, tá? E é isso que a gente vai ver agora. Eu vou resolver aqui 2 exercícios com vocês, ok? Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber é a forma geral da função quadrática, tá? Que é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Às vezes o exercício vai fornecer isso para vocês, mas às vezes não. Então, isso é algo que vocês precisam saber. Bom, primeiro, determine a lei de formação de uma função quadrática, sabendo que f de menos 1 é igual a 6, f de 0 é igual a 3 e f de 1 é igual a 2. Bom, para a gente poder determinar essa lei de formação, basicamente, a gente vai ter que encontrar aqui quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C, tá? Se eu preciso encontrar o valor de 3 letras, então eu vou precisar de 3 informações a respeito dessa função, ok? Que foi justamente o que o exercício forneceu aqui pra gente, certo? Vamos entender, então, agora, o que ele quer dizer aqui com essas informações que ele nos forneceu. Bom, f de menos 1 é igual a 6. Para entender isso daqui, vocês precisam lembrar que quando a gente escreve o f de x de uma função, esse f de x é igual a y, tá? Lembram disso? Isso daqui eu já falei em vídeos anteriores. Então, se vocês lembrarem disso, vocês vão perceber que o exercício está falando o seguinte pra gente, que quando o x vale menos 1, o y vale 6. E daqui, a gente tem um par ordenado, então, que pertence a essa função quadrática. O par ordenado menos 1, 6. Ok? Essa é uma informação que a gente vai utilizar. Ele disse pra gente também que f de 0 é igual a 3. Então, isso significa que quando x é 0, o y é 3. Daqui, a gente tem um par ordenado 0, 3. E ele nos falou também que o f de 1 é igual a 2. Então, quando x é 1, o y é 2. Daqui, a gente tem o par ordenado 1, 2. Beleza? Então, a gente vai usar agora essas 3 informações. O que eu vou fazer? Eu vou substituir cada um desses pares ordenados na forma geral da minha função quadrática, tá? Então, primeiro, eu vou substituir o par ordenado menos 1, 6. Aqui, no lugar do f de x, eu vou colocar y, ok? Lembra que a gente pode fazer isso. É a mesma coisa. Então, y é igual a ax quadrado mais bx mais c. Esse par ordenado tá me dizendo que quando x é menos 1, o y é 6. Então, eu vou trocar aqui o y por 6 e vou trocar o x por menos 1. Ok? A gente vai substituir aqui na forma geral. Dá uma melhoradinha aqui, vê o que a gente consegue resolver, né? Menos 1 ao quadrado é 1, a vezes 1 é a, b vezes menos 1 é menos b, então vai ficar assim, ok? Não tem o que a gente fazer agora, só com essa informação, porque eu tenho aqui uma equação só com 3 letras, não tem como a gente resolver. Então, vou partir agora para o próximo par ordenado, o 0, 3. E vou fazer exatamente a mesma coisa. Aqui, quando o x é 0, o y é 3. Então, eu vou trocar o meu y por 3 e o meu x por 0. Vai ficar 3 igual a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c. 0 ao quadrado é 0, a vezes 0 vai dar 0, b vezes 0 também vai dar 0. Vai sobrar só o c. Então, aqui, com essa informação, a gente já descobre que o c é igual a 3. Ok, beleza?
Então, a gente já encontrou aqui o valor de uma das letras. Faz a mesma coisa agora com o terceiro par ordenado, que é o 1, 2. Aqui, quando o x é 1, o y é 2. Então, eu vou trocar o meu y por 2 e vou trocar o meu x por 1. Resolve também o que der para resolver aqui. 1 ao quadrado é 1, a vezes 1 é a, b vezes 1 é b. O c, a gente já sabe que vale 3, não é? Então, a gente já pode substituir, ok? Daí, eu posso passar o meu 3 para a esquerda, para juntar com o 2, vai ficar 2 menos 3 igual a mais b. 2 menos 3 é menos 1. Então, a mais b é igual a menos 1, tá? A gente tem mais uma equação aqui. Bom, como agora a gente já sabe que o c vale 3, a gente pode voltar aqui na primeira equação e trocar o c por 3, tá? Vai ficar 6 igual a menos b mais 3. Daí, eu posso passar o 3 para a esquerda para juntar com o 6. 6 menos 3 é 3. Então, aqui eu tenho que a menos b é igual a 3. Muito bem, eu já sei quem é o c, falta descobrir o a e o b. Mas olha só, agora a gente tem duas equações que tem o a e o b. Então, a gente pode fazer um sistema, ok? Sistema de equações. Equação 1, equação 2. Então, eu vou montar o meu sistema com essas duas equações. A menos b igual a 3, a mais b igual a menos 1. Aqui já tá prontinho para a gente somar e utilizar o método da adição, tá? Em breve eu vou gravar um videozinho sobre sistemas de equações, tá bom? E aí eu vou falar com calma sobre o método da adição, o método da substituição, caso alguém aí não lembre, ok? Bom, vou somar aqui as minhas equações. A mais a é 2a, menos b mais b vai dar 0, então a gente cancela. 3 menos 1 dá 2. Daí, eu posso passar esse 2 dividindo. 2 dividido por 2 é 1. Então, o meu a é igual a 1. Ok? Falta só descobrir o b. Para a gente descobrir o b, a gente pode substituir aqui em qualquer equação, tá? Vou substituir nessa segunda aqui. Vou pegar ela daqui, ó. A mais b igual a menos 1. O a gente acabou de descobrir que vale 1. Passa esse 1 aí para a direita, vai ficar menos 1, que é menos 2. Então, o nosso b vale menos 2, tá? Descobri aqui o valor dos 3 coeficientes, do a, do b e do c. Então, agora a gente substitui na forma geral da função quadrática. A gente sabe que é f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Então, agora eu vou trocar aqui o meu a por 1. Vai ficar 1x ao quadrado, vou trocar o meu b por menos 2, vai ficar menos 2x, e vou trocar o c por 3, tá? Lembra que esse 1 aqui a gente nem precisa escrever, então vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 3. E pronto. Essa é a lei de formação da minha função quadrática. Beleza? Próximo exemplo. Aqui nesse outro exemplo, as informações estão no gráfico, tá? Então, isso pode acontecer também, da gente precisar retirar algumas informações do gráfico. Lembra que o gráfico da função quadrática é uma parábola, tá? Ela pode estar com a concavidade para cima, igual a essa, ou com a concavidade para baixo, mas é sempre uma parábola. Então, olha só, aqui ele já até forneceu pra gente a forma geral, né? f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. E para a gente determinar essa lei de formação, a gente tem que descobrir quem é o a, o b e o c, assim como no exercício anterior. Para isso, lembra que como vocês precisam descobrir o valor de 3 letras, vocês precisam de 3 informações. Então, a gente pode retirar 3 informações aí desse gráfico, dessa parábola, tá? 3 pares ordenados. Aqui a gente tem vários pares ordenados, então a gente pode escolher alguns pra gente utilizar, tá? Eu vou escolher esse pontinho aqui, ó, que pertence à parábola, que é o 3. Esse ponto tem coordenadas 0, 3.
tá? Aqui nesse pontinho o x vale 0 e o y vale 3, ok? Lembra que o x a gente sempre coloca primeiro no par ordenado. Então, eu tenho um ponto 0, 3, vou utilizar esse daqui, que é o 1, 0, o x vale 1 e o y vale 0, e vou utilizar esse daqui, que é o 3, 0. O x vale 3 e o y vale 0, tá bom? Quando a gente tem 0, ajuda, né? Porque aí a gente fica com menos contas para fazer. Então, procurem localizar os pontos que tem alguma coordenada 0, tá? Se for possível, porque isso ajuda na hora de fazer as contas. Beleza, tenho 3 pares ordenados, vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. Então, vou substituir cada um desses pares ordenados na forma geral. Vou substituir aqui primeiro o 0, 3. Então, lembra que aqui é y igual a ax² mais bx mais c. Nesse par ordenado aqui, o x é 0 e o y é 3. Então, vai ficar 3 igual a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais 3. Mais c, desculpa. 0 ao quadrado é 0, a vezes 0 é 0, b vezes 0 é 0, vai ficar c igual a 3. Já descobrimos aqui o valor de uma das letras logo de cara. Beleza? Muito bem. Próximo par ordenado, 1, 0. Aqui, quando o x é 1, o y é igual a 0. Então, vou trocar o y por 0 e o x por 1. Vai ficar a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais o c, que eu já sei que é 3, né? Já vou trocar. Então, é 0, 1 ao quadrado é 1, a vezes 1 é a, b vezes 1 é b, o c eu já sei que vale 3, eu já posso trocar aqui, e eu vou passar o 3 para o outro lado, tá bom? Vai ficar menos 3 igual a mais b, ou posso escrever como a mais b igual a menos 3. Tenho aqui uma equação com duas incógnitas, deixa ela guardadinha aqui por enquanto. Faz a mesma coisa com o próximo ponto, que é o 3, 0. Aqui no 3, 0, o x é 3 e o y é 0. Então, eu vou substituir aqui o meu y por 0 e o meu x por 3. Vai ficar a vezes 3 ao quadrado, mais b vezes 3, mais c. 3 ao quadrado é 9, então vai ficar 9a. Aqui vai ficar 3b e o meu c eu já sei que é 3, né? A gente já descobriu. Dá pra gente dar uma simplificadinha aqui nessa equação. Estão vendo que todos os termos são múltiplos de 3? Então, dá pra gente dividir tudo por 3, tá? Tem que ser todos os termos. Isso é uma maneira de simplificar a equação. Então, 0 dividido por 3 é 0, 9a dividido por 3 é 3a, 3b dividido por 3 é 1b, posso pôr só b, e 3 dividido por 3 é 1, ok? Posso passar 1 para o outro lado, para a esquerda, vai ficar menos 1, igual a 3a mais b, então vou escrever aqui como 3a mais b igual a menos 1, e aqui eu tenho mais uma equação. Bom, tenho duas equações com duas incógnitas, então eu posso montar um sistema, tá? Aqui eu tenho a primeira equação e aqui eu tenho a segunda equação. Vou montar o meu sistema. A mais b é igual a menos 3 e 3a mais b é igual a menos 1. Aqui eu vou utilizar o método da adição também, mas nesse caso eu não posso somar logo de cara, porque se eu somar aqui, nenhuma das letras vai sumir, tá? Então, eu vou multiplicar uma das equações por menos 1, vou multiplicar a primeira. Lembrando que, se vocês tiverem alguma dúvida aqui, dá uma olhadinha no vídeo de sistemas, tá? Quando eu multiplico a equação por menos 1, eu troco todos os sinais dela, né? Então, a primeira equação vai virar menos a menos b igual a 3. E a segunda equação eu vou manter igual. Daí, sim, eu vou somar essas duas equações. Menos a mais 3a é 2a, menos b mais b vai cancelar, que é justamente o que eu queria.
3 menos 1 é 2. Então, aqui vai ficar 2 dividido por 2. A igual a 1. Falta só a gente descobrir o B. Então, vou escolher uma das duas equações aqui. Pode ser essa primeira aqui mesmo, antes de multiplicar por menos 1, nem precisa ser depois. Se eu pegar daqui depois de multiplicar por menos 1, vai dar certo também. Então, eu sei que A mais B é igual a menos 3, o A é 1. Passa esse 1 para a direita, vai ficar menos 1, então o meu B é menos 4. Pronto, tenho aqui os meus 3 coeficientes. Então, lembra que a forma geral aqui da função é ax² mais bx mais c. Substitui. O a é 1, o b é menos 4 e o c é 3, tá? 1x² pode escrever só como x², então vai ficar x² menos 4x mais 3. Essa daqui é a lei de formação da minha função quadrática, tá bom? Muito bem, galera. Espero que tenham entendido. Deixem o seu like aí no vídeo, compartilhem com os amigos e até o próximo vídeo.